En primer término, quiero agradecer la generosidad de mi gran amigo, Ángelo Rafael, y compañero y colega de karate. Damián, por favor. En primer lugar, quiero agradecer a tu presencia, Ángelo, que além de ser un colega, es un amigo de Gerardo. Quiero mencionar sus certificados en torno a la presentación y que antecede a sus faculdades de exposición. Eu fico muito grato com o convite do Gerardo Pimentel, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, que já nos visitou. Acho que eu estou devendo uma visita a ele já aí na Argentina, em Rosário. Mas é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, sabendo que é um grupo seleto, um grupo de pessoas que realmente estudam karatê, que se interessam pelas artes marciais, e é uma família, né? E eu os tenho como família. E foi com grande satisfação que eu aceitei o convite, né, do Sensei Gerardo para fazer parte, primeiramente, do grupo, né, Karatê Virtual, e, em segundo, de ser convidado para essa palestra. Entonces, es un placer muy grande y un honor para Ángelo, que es muy amigo de Gerardo, aceptar la invitación para poder participar de karate virtual con este grupo selecto del karate, como son ustedes. Básicamente eso. Eu vou fazer uma síntese do meu currículo para que vocês me conheçam melhor e cronologicamente sequenciado para que vocês acompanhem. Él va a presentar el currículum de él cronológicamente, así ustedes pueden conocerlo mejor. Eu nasci em 1900... Pois não. Pois não, Sensei, pode falar. Puedes hablar, Gerardo. Te dice que puedes hablar. No, que lo presente su currículum, que él va a tener cronológicamente más estadística que yo. Por favor, adelante, Ángelo, con lo tuyo. Nasci em 1958 na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Pode ir. Nació en 1958 en la ciudad de Recife, que es la capital del estado de Pernambuco. Em 1971, iniciei a arte do karatê com o sensei Ives Miranda Mayal. Foi meu primeiro professor. En 1971 inició las actividades de karate con el sensei. ¿Puedes repetir, por favor, Ángelo? Ives Miranda Mayal. Ives Miranda Mayal, que es el primer sensei de Ángelo. Gracias. Gracias. Em 1973, iniciei a prática do Kendo e Aido com o sensei Takemura, na cidade de Recife. En 1973 inició las actividades de Kendo con el sensei, disculpa, Ángelo. Kendo e Aido. E Aido. Kendo e Aido. Kendo y Aido con cuál? Sí. ¿Cuál quiero sensei? ¿Quién quiero sensei? Ah, ok. Entonces, em 1973, iniciei também a prática do judô. También inició judo en 1973. 77, comecei a iniciar a prática de luta livre, da qual me sagrei campeão pernambucano, em 77. En 77 comenzó lucha libre y fue campeón a nivel provincia de Pernambuco, a nivel provincial. De 1979 a 1983, pratiquei karatê estilo Goju-Ryu com o professor Yonekawa Toshiaki, do Japão. De 1979 a 1983. 1979 a 1983 inició la actividad de karate. Disculpa, Ángelo, karate, ¿cuál? Estilo Goju-Ryu. Goju-Ryu. Estilo Goju-Ryu. Ok, obrigado. 83, obtive o meu primeiro dan em karatê. 83. En el 83
obtuvo obtive o meu primeiro dan em Karatê. el primer dan en karate en el año 83. Tá? 1986, me graduei em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. En 1986 se recibió de Educación Física en la Universidad Federal de Pernambuco, que es una provincia de Brasil. Em 1988, consegui o meu segundo dan em Karatê. E no mesmo ano, criei a escola Bukihou, pela qual hoje sou instrutor-chefe da mesma. En 1986, 88. Disculpa, en 1988 él creó la escuela de karate y se consagró campeón de karate. ¿O de cuál? Disculpa. Eu fiz o segundo dan em Karatê, segundo nível. Segundo dan en karate, disculpen, segundo dan en karate y la escuela de karate por Ângelo, en 1978, disculpa. Isso. Em 1991, eu participei do primeiro Congresso Brasileiro de Professores de Karatê no estado do Rio de Janeiro, com o tema A Arte de Respirar, Aspectos Místicos. En 1991 participó de un encuentro en Río de Janeiro sería de la arte de respirar y aspectos místicos. ¿Okay? Isso. Em 92, eu obtive o terceiro dan em Karatê. 92 obtuvo el tercer dan en karate. 94, eu fui convidado pela primeira Companhia Independente de Operações Especiais da Polícia Militar, CIOI, primeira CIOI, para ser instrutor de lutas dessa companhia especial da Polícia Militar. En el 94, en el año 94, fue invitado por la Policía Militar para ser instructor de lucha de la policía. 95, obtive meu quarto dan em Karatê. En el 95 obtuvo el cuarto dan en karate, año 1995. 97, eu fui técnico da seleção pernambucana no 4º Campeonato Brasileiro de Karatê, no estado de Sergipe, cidade de Aracaju. En el año 97, él fue... En el año 97 estuvo a cargo de la selección provincial de Pernambuco de karate en la provincia de Sergipe, que es otro estado, es otra provincia de Brasil. No mesmo ano, em 97, eu criei um projeto de um curso de capacitação em metodologia de treinamento aplicado ao Karatê. Tá? Tive o apoio da Universidade de Pernambuco, da Escola Superior de Educação Física. En el año 97 él creó un curso de técnicas de karate para Pernambuco, para la Universidad de Educación Física de Pernambuco, que es donde él hizo la carrera. Um curso de capacitação em metodologia de treinamento. Curso de capacitación y metodología de entrenamiento, más específicamente para la definición. Obrigado, Ângelo. O Karatê, isso. Tá? Em 1998, criei um método de treinamento de Kihon em diagonal, chamado Kihon Naname Waza. É uma técnica de Kihon que se trabalha muito em diagonal, tá? Auxiliando muito os atletas em campeonatos, em lutas. Então, é um método de treinamento em diagonal, técnicas em diagonal. En el año 98 creó también un curso, un método de Kihon en diagonal, que eso servía mucho para los atletas en competiciones. Em 98, eu terminei o curso de Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. En el año 98, él terminó la Universidad de Derecho de Abogacía por la Universidad de Pernambuco, de la provincia del estado de Pernambuco. Em 2002, obtive o meu quinto dan em Karatê pela World Karate Organization.
En el 2002 obtuvo Ángelo el 5º Dan de karate por la Organización Mundial de Karate. 2008 consegui o meu 6º Dan em Karatê pela Confederação de Karatê Interestilo do Brasil. En 2008 él obtuvo el 5º Dan de karate por una institución de karate de Brasil. El 5º Dan, Sexto Dan. Disculpa, el 6º Dan por un instituto de Brasil. Bem, aí foi uma ligeira síntese do meu currículo, das experiências que eu passei, e não era fácil na época, quando eu comecei o Karatê em 1971, não existia nenhuma organização que disciplinasse a atividade no Brasil. Então foram tempos difíceis, como eu coloquei no preâmbulo. Fue tiempo muy difícil el inicio de Ángelo en el karate en Brasil, porque no había ningún tipo de organización que reglamente esa formación, y entonces Ángelo, por lo que dice, fue pionero de karate en el Brasil desde el año 1971. Nessa época, as pessoas tinham dois tipos de pessoas. Aquelas que temiam os praticantes de karatê porque não conheciam a arte, né? A arte era uma arte nova, divulgada no início, e outros que eram mais audaciosos e que queriam medir forças com os professores para testar seus conhecimentos. Então, eram dois tipos de pessoas, aqueles que tinham medo e aqueles que eram mais audaciosos e procuravam desafiar os professores. Então, os desafios eram constantes nessa época. Había dos clases de personas en la época: las personas que tenían miedo de los profesores de karate y las personas que querían desafiar a los profesores de karate. Entonces, en esa época eran desafíos constantes. Tive na minha vida 3 desafios onde foi bastante desagradável, onde eu estava com os meus alunos e de repente chegava uma pessoa e dizia: Sensei, eu gostaria de fazer uma luta com o senhor para testar meu conhecimento. Alguns diziam isso. Él pasó 3 momentos muy desagradables, en donde uno de ellos, él estaba con los alumnos y llegaban personas desconocidas y lo invitaban a pelear solo porque él era profesor de karate. Os treinamentos eram mais duros, porque as pessoas acreditavam que um faixa preta, ele era uma pessoa quase imbatível, né? Então, a interpretação que se dava naquela época aos praticantes de karatê eram essas. Então, que as pessoas tinham treinamentos dolorosos para poder sobrepujar qualquer adversário. Essa era a mentalidade da época. La mentalidad de la época era que, por ejemplo, un cinturón negro tenía que sufrir mucho porque tenía que ser una persona, un combatiente que no se le podía vencer, o sea, que era imbatible. Entonces el pensamiento de la época era que era muy sufrido, porque para llegar a cinturón negro realmente había mucho trabajo, porque teóricamente sería imbatible. Não sei se quedou claro a tradução. Se não me diz, E o que era muito interessante é que, na verdade, um faixa preta teria que ser igual a outro faixa preta. Não tinha diferenças de respeito a biotipo, respeito a limitações, né, que os praticantes poderiam vir a ter. Então, todas as faixas pretas teriam que ser iguais. Eles eram julgados igualmente. Então, isso era muito difícil, porque, às vezes, uma pessoa franzina não tinha força de uma pessoa maior, né? Então, ele tinha que ser igual àquela pessoa para poder ter êxito no exame de faixa preta. Então, era muito difícil para os praticantes que não eram dotados de força física, de se equiparar a outros, porque, na verdade, o julgamento era esse. Todos teriam que ser iguais. Então, isso era muito difícil.
não se respeitava biotipo nem limitações. En la época todos los cinturones negros tenían que ser iguales, eran prejuzgados para ser iguales y no se respetaban atributos de cada persona, por ejemplo, no tener un tamaño muy grande o no tener mucha fuerza. Entonces era muy difícil porque se les exigía que todos tenían que ser iguales los cinturones negros. Vou falar um pouquinho de um aspecto técnico da minha, mas vamos tentar traduzir. Por exemplo, um catar Basaidai. Um catar Basaidai é o nome de um catar, correto? Esse catar é um catar de força. Normalmente, os praticantes que executam o catar Basaidai são pessoas de médio porte e forte, porque é um catar de pujança, de força. Então, uma pessoa que era longilínea, uma pessoa alta, magra ou baixinha mesmo e magrinha, ele tinha que executar esse mesmo kata com a mesma força que um mais forte. E isso geralmente essas pessoas eram reprovadas em exame. Então, a forma de julgar, os critérios que eram utilizados eram critérios muito contraditórios. Entonces, los criterios para juzgar eran muy contradictorios, porque, por ejemplo, un catar de fuerza que tenía que ejecutar una persona muy alta y flaca tal vez, o una persona con menos fuerza, era juzgado igual que otros, y entonces era una dificultad eso. Gostaria de, se alguém quiser fazer uma pergunta até aí, eu terminei essa parte, que é uma parte introdutória, mostrando como era difícil antigamente o karatê, principalmente na nossa região Nordeste, e que era uma região mais afastada da região Sul, Sudeste, onde havia, naquela época, uma interrogação muito grande, porque poucos conheciam o karatê e não existiam ainda federações nem confederações que regulamentassem o esporte. Entonces, Ángelo abre para que ustedes puedan realizar alguna pregunta y deja esta primera parte, que él lo que quería transmitir es la dificultad que en esa época se vivía en la región de Pernambuco, en la provincia de Pernambuco, que para quien no conoce es muy lejos de la parte central y sur de Brasil. Por ejemplo, de San Pablo a Pernambuco, a lo mejor es más lejos que de San Pablo a Buenos Aires o Rosario, para quien está en Argentina. Entonces esa es la dificultad que él marca, que se encontró desde sus inicios allá en 1971 en esa región que él está viviendo. Si alguien quiere preguntar, yo ayudo con la traducción, claro. Sí, yo tengo una pregunta. El sensei dice que en 83 empezó a estudiar Goju Ryu. Me gustaría saber quién era el sensei y de qué linaje viene. Angelo, então, em 1983 você começou a estudar com um sensei que eu acho que você falou o nome e eu talvez não pronunciei bem. Toshiaki Yonekawa. Sensei Toshiaki Yonekawa. Obrigado. Robert, ¿usted escuchó, Robert, el nombre del sensei? Sí. Yoshiaki, ¿cómo es? Yoshiaki. ¿Puede repetir, Ángelo, por gentileza? Toshiaki Yonekawa. ¿Y de quién estudió él? ¿De qué línea es? ¿De cuál línea es? Acredito, eu não tenho certeza, Robert, eu não tenho certeza, mas acredito que ele era da linha Gojokai. Ele era segundo dan de judô no Japão e primeiro dan de judô. Eu o conheci aqui em Recife. Ele morava aqui, ele trabalhava na Sadokin, numa empresa, e ele fazia engenharia de pesca. Então eu passei 4 anos com ele aqui em Recife, treinando Goju Ryu, até ele voltar para o Japão. Ele voltou para o Japão para praticar a sua profissão, que era a engenharia de pesca.
Entonces, Robert, él era un ingeniero de pesca japonés que Ángelo conoció en Pernambuco y después él se volvió a Japón, el sensei de Ángelo. Ángelo, qual que é a linha que você acha que ele é? A linha dele? Gojokai, que era a linha do Goshi, né? Do sensei, do filho, né? Na verdade, do Yamaguchi, né? Yamaguchi. Sí, entiendo. Sí. Acredito que sim. Perfeito. Naquela época era muito difícil a gente conhecer linhagens. Era uma coisa meia... Eu acredito que era Gojokai, pelas formas do kata que ele me ensinava. Mas era um sensei que realmente tinha muita estrutura e muita técnica. A técnica dele era muito boa e ele era muito forte. Él cree, Robert, que es la línea que él te dijo recién, pero es difícil en ese momento saber de qué línea era o saber las líneas de los sensei en esa época. Pero él era muy fuerte y tenía mucha fortaleza, entonces Ángelo cree que es de esa línea que él mencionó. No sé si quedó claro, Robert. Sí, entiendo bien. Tem uma coisa interessante com esse sensei, que ele ensinava kata, né? Mas ele gostava muito de lutar. Então, na época, eu lutava com ele bastante, porque eu treinava sozinho com ele. Era uma coisa personalizada. Eu ia para a casa dele e treinava lá, na casa dele, na própria casa dele, que era em Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem. Você citou também. Sim, perfeito. Rua Mamanguape, me lembro bem. E lá ele lutava comigo bastante. E assim, eu apanhava muito. Ele batia muito em mim. E quando ele cansava, ele começava a me dar quedas. Então, foi uma experiência bem atípica que eu tive com esse mestre treinando Goju-Ryu com ele. Ángelo estudió con ese sensei de forma personalizada y le enseñaba a luchar mismo, era lucha, y Ángelo sufrió mucho los golpes de él, o sea, fue muy golpeado por ese sensei literalmente. O próprio Shidashi. Bem, eu vou dar início à segunda parte, né? Que é exatamente a metodologia da nossa escola. Queria apresentar para vocês, que é uma coisa muito rápida, até nós chegarmos ao assunto principal, que é o meu encontro com a Koro Shinade. Então, gostaria de falar sobre a metodologia da nossa escola. Ángelo va ahora a explicar la metodología de su escuela. Es lo que va a hacer en este momento. A escola Bukihou, ela existe há 32 anos, desde 1988. E nós sempre trabalhamos com o karatê, podemos dizer, fora da caixa. Ou seja, com aplicações, com variações de aplicações, com uma metodologia mais livre, para que o aluno a gente pudesse ensinar o aluno a pensar. Então, exemplo, o aluno fazia uma combinação de técnicas, tá? Nós nunca exigimos que eles fizessem iguais. Por exemplo, ele usava uma determinada base e outro, um exemplo, 2 alunos, um usava uma base, outro usava outra, usando as mesmas técnicas. Por exemplo, técnicas baixas, soco e chute. Então, todos os 2 iriam fazer a mesma coisa, só que com bases diferentes e com alternância dos golpes também, que poderiam ser alterados. E isso, após nós testávamos o Bunkai, a aplicação dessas técnicas, para saber se eles realmente era efetivo aquela apresentação das aplicações. Então, a gente não exigia que eles fossem iguais. A gente respeitava os limites de cada um e eles podiam fazer as formas de uma forma que ele pudesse mostrar uma aplicação eficaz. No sé si deu para entender, Damián. Sí, entonces la escuela tiene 32 años, es un concepto
concepto de una escuela fuera de la caja, o también llamado fora da caixa, Ângelo, posso falar também fora da curva ou não? Fora da caixa. Fora da caixa, ele não era preso, né, Ok, entendi. a forma, Entendi. né? Eu Sim, vou a explicar funcionalidade da coisa. Es una escuela que siempre tuvo el concepto de fuera de la caja porque no se aplicaba las estructuras ortodoxas que tenía que aplicar. Entonces lo que hacían era que cada alumno demuestre las técnicas, a lo mejor o tal vez con un orden diferente, según lo que le quedaba mejor a cada persona, y después ellos hacían el test para ver, o la prueba para ver si, independientemente del orden de la aplicación de esas técnicas eran bien aplicadas. Na verdade, Básicamente, sí. Na verdade, nós não nos prendíamos muito à forma, e sim à função do movimento. No se prendían a las formas, sino a la función del movimiento que tenían que hacer. No sé si quedó claro o quieren que yo haga una traducción a lo mejor más profunda y le pregunte de nuevo a Ángel. Então, essas diferenças, nós também sempre aprendemos, isso aí eu aprendi com o meu mestre, desde o início, meu primeiro professor, a aulas teóricas. Nós tínhamos aulas teóricas, sempre tivemos, e nos exames de graduação, nós fazíamos teste prático y teste teórico también. También existían las clases teóricas, y a la hora de hacer las pruebas de graduación se aplicaban pruebas teóricas y pruebas prácticas. Ok. Então, a nossa escola sempre foi, desde a época em que surgiu, sempre foi uma escola que eu ensinei aos alunos a pensar, tá? Pensar fora da caixa. Entonces, siempre fue una misión de la escuela enseñar al alumno a pensar fuera de la caja, fuera de las estructuras. Então, nesse nível, nós caminhamos com a escola por muitos anos. Até há 10 anos atrás, em 2010, quando eu conheci o Ranchi Patrick McCarthy pela internet, nós nos comunicamos, porque eu tinha vontade de entrar, me aprofundar e estudar cada vez mais karatê. E, na verdade, na minha região, e os praticantes de karatê da época eram mais esportistas, né? Praticavam mais o karatê competição. Então, eu tinha uma vontade diferente de pesquisar, de buscar detalhes que, na verdade, as pessoas não atentavam. Até que, em 2010, né, depois de todos esses anos, né, praticando o karatê, um karatê estilo, né, o meu estilo era Shotokan, sabia Goju Ryu, mas, na verdade, eu comecei em 71 com Shotokan Karatê. E aí, foi quando eu tive os primeiros contatos com o Ranchi, em 2010. Entonces él siempre él estuvo atrás de detalles del karate, arriba de lo que era la búsqueda general de las personas. Él siempre estuvo buscando más detalles y estudiando el karate hasta el año 2010, que conoce o que comienza. ¿Cuál técnica, Ángelo, que usted mencionó? En 2010, ¿usted comenzó con cuál técnica? Estilo Shotokan. Estilo Shotokan, no ano 2010 você começou isso? Não. Eu comecei a treinar em 1971, o estilo Shotokan. Sim, mas no ano 2010 a escola... 2010 eu conheci o Ranchi Patrick McCarthy. No ano 2000, en el año 2010 él conoció... ¿puede repetir, por favor, que eu não conheço esse término, Ángelo? Em 2010 foi o meu primeiro contato com o Patrick McCarthy. Só isso. Ok, entonces eso, en el 2010 él tuvo el contacto y la escuela tuvo ese contacto también, o só você, la escuela también.
Conheci em 2010 e em 2012 ele veio ao Brasil, especificamente ao Recife, no primeiro seminário de artes ancestrais. Eu trouxe aqui em Recife em 2012. Mas desde 2010 que eu já tinha contato com ele e já comecei a interagir com ele nos conhecimentos da Coruscnati. Entonces, de 2010 que Ángelo comenzó con ese nuevo conocimiento y en el 2012 invitó para venir a Brasil a un seminario en Pernambuco. No sé si quedó claro esa parte, si no yo repito y le pregunto de nuevo. No, quedó claro, perdón, Damián. Lo que sí me gustaría, si le podrías mencionar a Shihan, si fuera posible comenzar con la presentación de PowerPoint, ya que hay pedidos de la gente a través del chat que quieren ver un poco el material que se preparó para la charla en caso de que él lo considere adecuado. Muchas gracias. Ángelo, está mencionando Gabriel, si é possível, começar com a apresentação para ver um pouco o material do PowerPoint. Na verdade, a apresentação que eu tenho para o final, Gabriel Sensei, é as fotos dos eventos de 2012 e de 2015, tá? Então, são fotos do evento. Eu gostaria de mostrá-la um pouquinho à frente, tá? Ok? Então, contamos com essa explicação. Sí. Él lo va a mostrar un poco más adelante, Gabriel, a ese material que son unas fotos del evento. A dificuldade, na verdade, a necessidade que me levou a conhecer a Coruscnati foi exatamente a funcionalidade das técnicas, né, que eram apresentadas e a diversificação de técnicas que a Coruscnati oferecia. Por exemplo, técnicas de projeção, técnicas de chão, técnicas de imobilização em articulações, técnicas de estrangulamento. Então, todas essas técnicas, essas variações, foi que me chamaram a atenção para o Patrick. Apareceu alguma coisa aqui no... Agora... Okay. Voltou. Coisa. Então, essa foi o primeiro motivo que me levou a conhecer a Coruscnati em 2010. Los motivos que lo llevaron a conocer en el 2010, la técnica es la diversidad de recursos, por ejemplo, recursos en suelo, estrangulamiento. Entonces, eso es lo que a Ángelo le despertó curiosidad para conocer la técnica en 2010. Em seguida a essas variações de técnicas, ela forma com que elas eram apresentadas, interpretadas por intermédio do Bunkai. Bunkai quer dizer aplicação. Tá? Então, essas aplicações eram aplicações mais, podemos dizer assim, robustecidas, né? Mais aprofundadas também. E isso me chamou muita atenção. Nós conhecíamos apenas uma técnica e dessa técnica nós fazíamos vários desdobramentos. E isso é uma coisa muito importante no Karatê. É você começar a entender esses desdobramentos e fazer o link dessas informações, desses conhecimentos. Entonces, era muy importante la cuestión de que eran variaciones más robustas, más profundas, y de esas variaciones se podían hacer otras variaciones y hacer un link entre las variaciones nuevas y las variaciones originales. Básicamente eso es lo que yo entendí. Si no le quedó claro, yo le pregunto. Se alguém assim quiser fazer pergunta durante, pode fazer, fique à vontade, para que talvez a gente possa esclarecer melhor à medida que vocês forem perguntando, tá certo? Podem perguntar, eu deixo à vontade. Aqui, se tiver alguma curiosidade de saber alguma coisa, pode perguntar. Por favor, durante ahora la explicación de Ángelo, si alguien tiene una pregunta, pueden preguntarle que él va a responder, así van entendiendo mejor lo que él quiere decir.
Pois não, Pregunta, ¿no? Sí. Jorge Sensei, pode... Creo que estás en el mundo, Jorge, si usted quiere preguntar. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Bom, Estimado Ángelo, yo quiero preguntarte algo, quizá esté un poquito fuera del rumbo que nos estás haciendo el favor de compartir, pero particularmente tengo mucha curiosidad. No se te escucha, disculpa Jorge, no se te escucha bien, no se te escucha. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora mejor, sí. Ok. Ángelo, tengo curiosidad en saber un poco más de historia del karate en Brasil. Entiendo que el karate en Brasil, la gran mayoría o el gran peso que tiene la práctica del jiu-jitsu de Gracie, bueno, ha venido a una manera más hablando de alguna forma positiva. No se te escucha bien, Jorge, disculpa, no se te escucha bien, Jorge. Ok, me voy a mover, ¿ok? Perfecto. Me avisan si tienen mejor audio ahí. A ver, ahora parece que sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Concretamente, ¿dónde queda karate en relación a la gran difusión del jiu-jitsu de los Gracie? Entiendo que Brasil es un país que tiene muchos luchadores, tiene gente muy competitiva y de alguna manera karate, hasta donde yo sé, ha quedado un poco opacado en ese sentido. Me gustaría conocer un poco más de eso que ocurre en Brasil. Ok, yo le voy a traducir, Jorge, no se te escuchó muy bien, pero lo que yo entendí para traducir es, ¿dónde está el karate posicionado con el jiu-jitsu? Ya que el jiu-jitsu hizo mucha historia en el Brasil. ¿Es más o menos esa la pregunta? Jorge. Sí, es correcto, a grosso modo. Ok, eso. ok. Angelo, ¿qué acontece? O Jorge, ele queria saber na história do karate no Brasil, como que ele ficou a comparação do jiu-jitsu, já que o jiu-jitsu tem uma história com mais peso no Brasil. Essa é mais ou menos a pergunta que eu entendi do Jorge. Na verdade, Jorge Sensei, prazer, né, responder a sua pergunta. O jiu-jitsu, ele tem uma história realmente diferente da do karatê, em suas origens no Brasil, né? Nós sabemos que na ancestralidade o tegumi era uma técnica que era forjada do Jiaoli, do Chuai Jiao antigo na China, né? Que tinha técnicas de projeção, técnicas de imobilização, técnicas até de chão, né? Então, a gente sabe que o jiu-jitsu passou por várias transformações nos períodos, né, de sua existência. Mas, especificamente no Brasil, os Gracies, eles se destacaram bastante, né? O jiu-jitsu Gracie, que era um jiu-jitsu praticado de uma forma mais eficiente, com técnicas mais eficientes, e que eles testavam muito outros lutadores, né? Desafiavam, às vezes, lutadores para provar o seu estilo. Eles têm o Carlos Gracie, que era praticamente o pai do jiu-jitsu no Brasil, né? O Carlos Gracie, ele teve um encontro com o Conde Koma, que esqueci o nome dele em japonês, mas era Maeda, Mitsu Maeda. Mitsu Maeda, o Conde Koma. Ele tinha esse apelido porque ele machucava muito os alunos. Então, o Carlos Gracie ajudou Mitsu Maeda no Brasil, aqui no Brasil, e o Maeda ensinou ao Carlos Gracie, inicialmente, e daí foi divulgado para o restante da família. Aí apareceu Hélio Gracie, apareceu outros. Mas, inicialmente, a história do jiu-jitsu no Brasil realmente é os Gracie, né? Diferente nos Estados Unidos, que é os Machados, né? Também são
lutadores, grandes lutadores também, né? Eu não sei se o sensei... Entonces, Carlos Grace fue quien inició Jiu-Jitsu en Brasil, Jorge. Com conhecimento, isso. Agora ele vai seguir explicando. Ângelo, você quer complementar como ficou o karate com respeito ao jiu-jitsu ou só respondo isso? Não, na verdade, não houve muito essa ponte do karatê com o jiu-jitsu. Na verdade, o jiu-jitsu tinha uma proposta diferente da do karatê e não se misturava, a não ser quando surgiu o UFC, né? Ultimate Fighting. Então, houve exatamente esse mix, né, das artes marciais. Então, houve o encontro, né, de vários lutadores, não só de karatê, como de muay thai, como do judô, né, outras correntes do jiu-jitsu também, né? Então, realmente, só quando surgiu o UFC é que houve esse confronto, né, do karatê. E nós temos também um grande lutador no Brasil, que é o Lyoto Machida, né? O Lyoto Machida venceu várias lutas usando técnicas de karatê e com lutadores contra lutadores de jiu-jitsu, né? Mas assim, os Gracie, eles tiveram uma passagem, né? Depois disso, apareceram vários lutadores bons também, treinados, porque naquela época as pessoas treinavam um estilo só, né? Não treinavam vários. Então, treinavam um estilo. Então, quando, por exemplo, quem treinava karatê não sabia chão, né? Veja bem, quando eu falo do karatê, o karatê é esporte, porque foi o karatê que foi para o Brasil. É preciso entender isso. Não foi o karatê original, o karatê lá de Okinawa, onde se trabalhava com estrangulamento, queda, imobilização, tinha tudo. Porque nós tivemos realmente raízes assim. Mas quando o karatê foi uniformizado a pedido do Japão, né? Sabemos que em 1908, aquela carta do... Desculpe, Damião, não posso entrar muito, porque fica difícil para você. Não, tranquilo. Eu vou explicar essa parte. Eu vou explicar essa parte, porque senão vou me perder. Jorge, agora te vou responder, Jorge. Ângelo, uma perguntinha. Quando você fala UFC, seria vale tudo, né? Vale tudo. É o Ultimate Fight, exatamente. Okay. É feito um vale tudo, isso. Ahora voy a explicar. Jorge, ¿qué pasa? Antes, en la antigüedad, quien hacía karate. Y quien hacía lucha vale todo. Quien hacía jiu-jitsu, hacía jiu-jitsu. No se mezclaban las cosas antiguamente. Cuando surgió el vale todo, la lucha vale todo, se empezaron a mezclar el karate con el jiu-jitsu y las personas ya empezaban a aprender varias técnicas, cosa que en la antigüedad no se hacía. Hay un luchador muy famoso de vale todo que es Maeda, exactamente. ¿O no, mi Ángel, lutador era Maeda? ¿O lutador famoso? Mas Mitsu Maeda, ele não participou desse UFC. Ele era um lutador que veio da Kodokan, do Japão, né? E ensinou a Carlos Gracie. Só que o UFC foi bem depois disso, tá? Mitsu Maeda não participou desse momento. Mas qual era o lutador da UFC que sabia muito karate? Você falou um nome. Como, Damião? Não entendi. Qual que é o lutador do Vale Tudo que sabia muito karate? Você falou um nome. Não, teve um lutador que participava do UFC, que era Lyoto Machida. Machida, desculpa. Machida, de Belém do Pará. Vou continuar. Machida, que era ese, exactamente, gracias. Lyoto Machida, que era uno de esos luchadores, pero se especializaba más en karate, venció a muchos luchadores de jiu-jitsu, por ejemplo. Y también decía Ángelo que el karate de Brasil no tenía suelo, no tenía técnicas de suelo, de chão, de suelo. Sí estaban esas técnicas en el karate original de Japón, pero que a través de una carta, Japón parece que afuera de Japón mandó a uniformar, por ejemplo en Brasil no tenían técnicas de chão, de suelo, y esas técnicas sí
las encontraron los luchadores de karate con el jiu-jitsu. Eso es lo que yo entendí. No sé, Jorge, si te quedó claro hasta ahí, es lo que yo entendí para traducirte. No sé si quedó claro, Jorge. Na verdade, Damian, o karatê de Okinawa era um karatê completo, tá certo? Mas o karatê, quando foi para o Ocidente, ele foi cortado algumas técnicas perigosas. Então, ele, na verdade, ele foi massificado para se tornar um esporte. Então, nós temos que dividir karatê arte marcial, que era o karatê de Okinawa, o karatê ocidental é o karatê esporte, tá? Karatê esporte. Então, o karatê esporte, ele é regrado, ele tem muitas regras. E essas regras, elas não permitem determinadas técnicas como Nagewaza, que é projeção, Neuwaza, técnicas de chão, que o jiu-jitsu é mestre nisso, né? Então, não tinha. Então, na época do UFC, os lutadores de karatê, quando iam para o chão, eles perdiam. Claro, porque eles não conheciam técnicas de chão. Tá? Então, os lutadores de jiu-jitsu, normalmente, principalmente os Gracie, que eram experientes nisso, em levar o adversário para o chão, eles ganhavam muito, né? Ganhavam muitas lutas, porque, na verdade, os lutadores não sabiam chão. Então, anos mais tarde, vários lutadores começaram a treinar chão. Começaram a treinar. Quem praticava karatê, por exemplo, Lyoto Machida, conhece chão. Ele luta jiu-jitsu também, para poder se tornar apto a lutar como lutador de jiu-jitsu. E assim Perfeito. Foi aparecendo vários lutadores que se formaram em outras especialidades para poder sobrepujar os Gracie nas lutas do UFC. Entonces, ¿qué pasa? Con ese surgimiento de las luchas de vale todo, no sé cómo se lo llama en Argentina, pero yo pienso que es vale todo también, o en español, empezaron a surgir luchadores de karate con técnicas de suelo, que eso lo que aporta las técnicas de suelo es el jiu-jitsu. ¿Por qué? Porque en el Japón original, el karate sí tenía técnicas de suelo, pero cuando fue masificado para Occidente, esas técnicas de suelo y otras técnicas peligrosas fueron cortadas. Entonces el luchador de karate de Brasil, cuando se enfrentaba con luchadores de jiu-jitsu, como por ejemplo los Gracie, perdía. Entonces tuvieron que aperfeccionarse en esas técnicas de suelo que el karate brasilero, como otros karates de Occidente, no la tenían, pero que sí el karate original de Japón sí las tenía, pero fueron cortadas cuando se enviaron las técnicas a Occidente, según lo que dijo Ángelo. Espero haber sido claro. Disculpen alguna vuelta mía, que son conceptos nuevos para mí. Obrigado, Ángelo. Muito bem. O Sensei Jorge Mendonça quer falar? O senhor falou alguma coisa ali? Não sei. Jorge, no sé si quedó claro, ¿querés decir algo? Sí, muchas gracias. Lo que yo quería saber era en qué lugar estaba el karate parado en comparación con la práctica de jiu-jitsu que tengo entendido. Ok. Lo que vos querés saber es dónde está el karate con respecto al jiu-jitsu, cómo está posicionado en el Brasil, ¿eso? Sí, eso te escucha bien. Eso era todo. Eso Okay. era todo. Angelo, o que realmente Jorge quiere saber onde está posicionado o karate a comparação do jiu-jitsu no Brasil, a nível talvez de importância histórica, historicamente, como está posicionado o karate até hoje no Brasil, a diferença do jiu-jitsu. O que você pode comentar disso, por favor? O karatê, principalmente o estilo Shotokan, é um estilo muito difundido praticamente no mundo, né? O Shotokan, ele foi um estilo que nasceu para a competição. A verdade é essa. Porque se nós formos voltar à história, nós sabemos que o Shotokan foi um estilo preparado para as competições, né? Então, a divulgação do karatê foi muito grande no Brasil. Mas
no advento do jiu-jitsu, o jiu-jitsu sobrepujou em alguns aspectos o karatê nessa questão da divulgação. Por quê? Porque houve demonstrações, houve desafios, a comprovação que aquela técnica era eficiente. E, na verdade, o karatê esporte não tinha isso, né? Eram os eventos de competições e pronto. Então, o jiu-jitsu, ele é bastante divulgado no Brasil, muito. Toda academia no Brasil sempre tem jiu-jitsu, não deixa de ter, certo? Agora, se a gente for falar da história, filosofia, eu acho que o karatê tem muito mais conteúdo do que o jiu-jitsu, tá? E nesse aspecto, até porque os professores de jiu-jitsu, eles não falam muito da filosofia, da história, né? Eles vão lá para a efetividade, para a luta, né? Mas em relação à história do karatê, a filosofia, a tradição, o karatê tem muito mais. Agora, em termos de divulgação no Brasil, hoje, eu acho que o jiu-jitsu, toda academia, principalmente academias, tem jiu-jitsu, tá? Então, voy a traducir. não sei se eu consegui responder Sí, a pergunta do CC. yo voy a traducir y vamos a ver si le podemos dejar la idea clara. Jorge, lo que dice Ángelo es que el karate a nivel filosofía y contenido, el karate tiene más contenido y más filosofía que el jiu-jitsu. En el jiu-jitsu ya está muy difundido en Brasil a tal punto que en los gimnasios para hacer gym, hay clases de jiu-jitsu. En cualquier lugar de actividad física hay clases de jiu-jitsu. Entonces, a nivel marketing, me parece, es lo que entendí, está mucho más difundido el jiu-jitsu hoy que el karate. A nivel histórico, el karate tiene más tradición y tiene más contenido filosófico que el jiu-jitsu. No sé si te quedó clara la respuesta, Jorge. Ok. Jorge, ficou satisfeito? Eu não sei se respondi a sua, nem aprofundei, porque a história do jiu-jitsu eu não conheço muito, né? Eu conheço o que se fala, o que se faz, mas realmente nunca me aprofundei. Já treinei jiu-jitsu, né? Eu treinei bastante há alguns anos, mas assim, nunca me aprofundei, né? A não ser na história de formação das artes marciais quando vieram para Okinawa. Essa parte aí é a parte que eu faço o link do jiu-jitsu com o Choi Jiao, o Jiao Li, lá da China antiga, né? Que foram disciplinas formadoras do que hoje nós temos o jiu-jitsu. Entonces, él no se profundizó mucho más en la respuesta, Jorge, porque él no tiene el conocimiento total de la historia del jiu-jitsu. Pero es lo que él podía responder y él ya entrenó también jiu-jitsu, pero no conoce tal vez toda la historia del jiu-jitsu. Okay. ¿Me permite hacer una pregunta? Pois não, Gabriel Bacaló, é sua. Obrigado. Ante todo, agradecer al maestro por la generosidad de esta presentación y por darnos una perspectiva del karate de Brasil. Como introducción a la pregunta, mencionar que en esta reunión tenemos participantes que vienen de distintas localidades del mundo y de diversos estilos y de diversas incluso artes marciales. Mencionar, por ejemplo, a Juan de Chile, a Robert de los Estados Unidos, a Jorge y Francisco de México, a Milcar, quien está en Italia, Eric y Sandro de Brasil, y en particular Eric, quien hizo un aporte muy valioso en la última reunión con Hanshi Patrick Macari, Vilma desde Mar del Plata, los Carlos, Marcuso y Estefano, dos practicantes de gran experiencia en Rosario, Alejandro, que viene con el aporte del full contact y el kickboxing, Claudia y Adrián desde Chavás, en fin, una variedad de estilos y de localidades y de artes marciales. La pregunta específicamente es la siguiente: ¿cómo se ve en Brasil y cuál es la relación en Brasil entre los distintos estilos y artes marciales? ¿Se piensa desde la perspectiva de la unicidad de los estilos y artes marciales o se piensa desde la distancia
y desde la separación entre ellos. No sé, Damián, si fue clara la pregunta. Sí, voy a resumirlo un pouco. Ângelo, o que você acha das diferentes técnicas, diferentes estilos, porque aqui tem muito participante de várias localidades, de vários lugares do mundo e de vários estilos diferentes. Como se vê no Brasil, como se enxerga no Brasil esses diferentes estilos? Se enxerga com uma visão de unificar os estilos, unificação nos estilos, ou uma visão bem separada de todos os estilos? Perfeito. Eu acredito que o karatê está acima de qualquer coisa, né? Até mesmo dos estilos, né? Porque tudo é karatê. Então, a gente não pode dividir. Quando a gente começa a dividir estilos, eu acredito que a gente começa a voltar para a caixa, né? Todos os estilos têm suas virtudes, têm suas faltas, mas eles continuam vivos, claro, porque os praticantes de estilos, eles continuam ensinando seus estilos e daí eles podem fazer o seu link, os seus desdobramentos, então isso não impede. No Brasil, nós temos Shotokan, que é o estilo mais difundido, mas nós temos Goju Ryu, nós temos Shorin Ryu, né, do Nagamine, né? Nós temos Wado Ryu, nós temos muito pouco Shorei Ryu, muito pouco, né? É como em Okinawa. Okinawa é diferente, né? Okinawa quase não tem Shotokan, né? A não ser, se não me engano, na base aérea, que tem um professor que ensina lá, mas os estilos de Okinawa, Goju, Ueshiryu, né? Shorin, são os mais praticados. Shotokan não é praticado em Okinawa. Mas no Brasil, tem o Shotokan, que é muito praticado. Então, Shotokan, Goju Ryu, algumas organizações, né? Porque cada estilo desse tem várias organizações. Goju Ryu tem o Gojokai, tem o Ameibukan, a Jundokan e outras, né? Aí o GKF do Morihei Gaona e uma série delas. Shorin já tem menos, Shitoryu é outro estilo também divulgado no Brasil, tá? Então, esses estilos, eles convivem nas competições. Por exemplo, eu sou filiado a uma confederação que ela agrega estilos. Então, ela é chamada Confederação de Karatê Interestilos do Brasil. Então, nas competições, os brasileiros, os nacionais, juntam-se vários estilos. E os árbitros são treinados em vários estilos para poder julgar tanto as lutas como principalmente os kata. Kata são formas, tá? São aqueles exercícios sequenciados, são chamados de kata, ¿ok? Perfecto. Entonces, básicamente, Gabriel, lo que dice Ângelo es que se juntan los estilos. Los estilos, arriba de todo está el karate, y cada estilo tiene su particularidad y sus beneficios, su lado positivo. Entonces, los luchadores se juntan los estilos para luchar internacionalmente y también se forman a los jueces, se forman, quiere decir, se los entrena, se los instruye a los jueces para que puedan dar una nota o que puedan, que estén capacitados para justamente juzgar con todos los estilos. Entonces la visión de Ângelo, él está asociado a una asociación de interestilos, o sea, de varios estilos. Entonces la visión de Ângelo es de unir los estilos y no de verlos diferentes. Eu acredito, Gabriel Sensei, que os estilos, eles se completam, né? Eu acho que a forma, ela não é tão importante. Importante é a funcionalidade. Você pode pegar uma técnica que tem em comum em vários estilos e você desdobrá-las, né? Você fazer várias aplicações dessa técnica, dar várias interpretações. Então, isso é que é o bonito. É quando você consegue, podemos dizer assim, construir o seu próprio conhecimento. Então, você consegue ter uma leitura mais aprofundada da técnica e você começar a desdobrá-las.
Você pega uma técnica e faz vários desdobramentos dela. Então, esse é o karatê que eu gosto. É o karatê que me apraz. É quando você está vivenciando técnicas onde você pode esmiuçar, você pode fazer um tipo de engenharia reversa, podemos dizer assim, engenharia reversa. A engenharia, a TI trabalha, a informática trabalha muito com esse termo, engenharia reversa, onde você consegue desconstruir para reconstruir. Isso você pode muito bem fazer em uma técnica ou em várias, né? E os kata são exatamente isso, essa ponte que tem do passado para o presente. Então, esse entendimento são cenários de lutas que já aconteceram, que nós podemos interferir com um entendimento maior de uma aplicação, de um desdobramento de uma técnica. Então, isso é muito importante, tá? Quando a gente fala nessa questão de estilos, realmente eu acredito que isso pouco... não é que o estilo não seja importante para as organizações, é sim. Mas para o karatê em geral, é como se fosse um bloco em uníssono, né? Que a gente pode entrar ali y descubrir varios segredos, ¿tá? Entonces, lo que dice Ángelo es que se complementan los diferentes estilos, que lo más importante es el karate, y que el karate es como un bloque en donde vos podés entrar y descubrir varios secretos que serían los estilos diferentes, y que la persona puede realizar una técnica igual en varios estilos, puede hacer una ingeniería inversa, como se hace, por ejemplo, en las profesiones de tecnología de la información, que se deshace, puedes deshacer una técnica y construirla nuevamente y tener alguna variación también, y es lo que le da a la persona su estilo, y es lo que la persona puede descubrir en diferentes estilos. No sé si más o menos, Ángelo, é isso que você queria falar, né? Tá. Isso. Muito obrigado. Então, alguém fique à vontade para fazer as perguntas. Se eu souber, eu respondo, senão eu digo, não sei. Hay outra pergunta? Creo que Eric. Pois não. Posso? Todos me ouvem? Eu vou fazer a pergunta diretamente em português, né? Porque fica mais solicitado, e depois o Sensei Damian pode traduzir para o restante. Sensei Anjo, prazer te conhecer. Como o senhor enxerga o ensino do karatê em relação também, em conjunto com a cultura de Okinawa? Você acha que no Brasil se ensina também a cultura? Você acha que o karatê existe fora da cultura de que ele vem de origem? Ou não? No karatê tenta se ensinar a técnica como se fosse uma arte marcial, uma coisa em separado? Ou você acha que o karatê não existe sem a cultura okinawana também? E como dá o ensino disso no Brasil? Entendi. Uma boa pergunta essa. Querem que... Ángelo, desculpa, ¿quiere que eu traduza para todos a pregunta? Por favor. O que Eric está preguntando es si el karate puede ser enseñado también con la cultura de Okinawa. Si es necesaria también la cultura de Okinawa para enseñar el karate, o solamente se puede enseñar el karate sin la cultura. Esa básicamente es la pregunta que yo entendí que Eric realizó. É muito importante a gente entender que o que se pratica no Brasil, como eu falei anteriormente, infelizmente, assim, não quero ferir a suscetibilidade das pessoas, mas assim, a arte marcial, eu posso dar um exemplo do leão, né? O leão, ele tem garras e tem presas. Então, foram arrancadas essas presas e essas garras, e o leão está ali. Mas o leão é mais inofensivo. Foi isso que foi colocado no Brasil. No Brasil, não. No Ocidente, né? No Ocidente. Então, quando o karatê veio para o Ocidente, ele veio com a necessidade, primeiro, olha, o que é que os japoneses queriam? Os japoneses queriam que viesse um karatê totalmente japonizado. Não queria saber, olha, China para lá. Eu quero um karatê que atenda às nossas necessidades
tá? Isso antes de ser massificado, olha lá. Então, veio um karatê que disse, olha, prepara-se, eu quero um karatê que prepare os meus soldados, o meu exército para a luta. Eu quero homens fortes, homens treinados, mas eu quero um karatê japonês, tá? Então, a gente sabe que tinha aquela rixa, né? Sempre teve. Então, o karatê entra no Japão de uma forma que foi unificada pelo povo japonês. Daí em diante, a segunda massificação do karatê para o Ocidente. Quando o karatê foi para o Ocidente, ele já foi com muitas modificações e pronto para ser divulgado. Ora, não se faz uma divulgação com um estilo perigoso, que você não pode introduzir nas escolas, não pode ensinar a criança. Não existe. Então, o karatê entrou aqui no Brasil como uma atividade esportiva, não como arte marcial. Nós, pesquisadores, que eu sei que todos aqui são, nós que buscamos um karatê diferente, nós que procuramos estudar as raízes, né? Onko Chinshin, né? Que o mestre fala, né? Entender o passado para conhecer o passado para entender o presente, né? Então, isso se faz necessário para nós que somos uma minoria, posso dizer isso, nós estamos em minoria, que nós buscamos um karatê mais completo, né? Um karatê mais efetivo, né? Por exemplo, o estudo de pontos vitais é um exemplo que o esporte não treina, mas está ali. Nós sabemos que cada kata tem, dentro da sua essência, pontos que eles batem, que são os pontos sensíveis do corpo. Está ali, ó, está tudo ali, mas está ainda escondido, né? É o que o mestre Funakoshi falava, de Ura e Omote, né? Muita coisa está Ura, né? Escondido, está lá atrás. E nós precisamos descobrir, mas está lá. Mas o esporte não cultiva isso, Sensei Eric, não cultiva. Então, infelizmente, a gente tenta, é por isso que o trabalho da gente é um trabalho muito difícil e um trabalho de formiguinha, de divulgar, por exemplo, a Korushinade no Brasil, porque é um país grande, muito diversificado, e a gente vai pregar algumas coisas que talvez não seja do interesse dos praticantes, tá? Ora, nós sabemos que aqui no Brasil nós temos quase 30 confederações, e mais um tanto de federações, talvez muito mais federações. Cada uma dessas organizações, elas usam o karatê como um meio de sobrevivência. Eles ganham dinheiro com isso. Então, se você entra com uma arte diferente, eu quero dizer, olha, eu não vou treinar isso não, porque eu vou perder aluno. Meus alunos não querem isso não. Meus alunos querem competir. Então, essa é a realidade do Brasil. Acredito que seja uma grande realidade em todo o mundo, mas no Brasil ela é muito mais, podemos dizer assim, provocativa, porque as pessoas usam o karatê para sobrevivência, ou seja, botar comida na mesa. Então, isso é muito difícil. Então, estudar karatê, na minha opinião, é estudar o karatê como um todo, em suas raízes, tá? Eu também fui atleta, disputei campeonatos, tal, mas depois eu comecei a ver as outras facetas, os outros ângulos da pirâmide. ¿Ah? Voy a intentar traducir. Disculpe, perdón, Damián, si no fuera inconveniente, nosotros hemos esperado bastante tiempo por esta charla de Shihan y estamos ávidos de entenderlo y de comprenderlo. Yo te pediría, Damián, si no fuera un inconveniente para vos, ir cada uno o dos frases de Angelo, ir traduciéndolas, para que podamos todos poder enriquecernos de las palabras del maestro, si fuera posible. Esta vez, si es posible, nos hagas una síntesis, pero de aquí en adelante, si no es inconveniente para Shihan y para vos, que haga una o dos frases y vos las traducís, así nosotros podemos enriquecernos de sus palabras. Muchas gracias. Ok, perfecto. Básicamente, lo que respondió Ángelo
es que después de 2 masificaciones del karate, una en el Japón y otra de Japón para Occidente, el karate llegó a Brasil como un deporte. Entonces, respondiendo a la pregunta de Eric, es más un deporte que un conjunto cultural de cultura y técnicas. ¿Qué pasa? Los buscadores de técnicas más profundas y de secretos del karate estudian en profundidad la cultura, intentan enseñar esa cultura y esas técnicas nuevas del pasado en Brasil, pero se encuentran con una realidad que es que el karate que existe en Brasil a veces no lo quieren modificar porque tienen miedo que los alumnos no quieran aprender esas partes del karate que a lo mejor solo quieren aprender las personas que están muy interesadas y quieren ir más allá de lo que es el karate tradicional acá en Brasil. Entonces, cuando se traen nuevos conceptos de cultura o nuevas incorporaciones de karate más avanzado, muchos se niegan a enseñarlas porque eso le puede significar una pérdida económica, porque en Brasil el karate también tiene las fases de que se utiliza para vivir, o sea, para llevar la comida a la casa, pagar las cuentas, y cuando alguien quiere introducir esas partes culturales que Eric preguntaba, a veces es rechazado por causa de esa realidad que en Brasil se vive con el karate tradicional, que también se convirtió en un negocio fijo y estable para muchas personas. Básicamente eso, pero el karate de Brasil... Muito bem, Sensei Damião, muito bem. Gracias. El karate de Brasil, que es hoy un deporte en Brasil, tenía que ser también así masificado, porque esa parte no la había dicho, porque cuando había que introducirlo con los chicos, con las crianzas, con los chicos, había que introducir un karate que no sea muy peligroso. Entonces ese león se le sacaron los colmillos y se le sacaron las garras para que no lastime. Por eso que en Brasil hay un karate más deportivo y por todo lo que se explicó también a nivel económico, y todavía no está totalmente con la cultura que tendría que estar, que es lo que Eric preguntó. Gracias. E acredito, muito obrigado, Sensei Damião, e não acredito que essa decisão não foi fácil, né? De você preparar uma arte marcial, torná-la um esporte, quer dizer, tirar todos os seus conteúdos, talvez perigosos, tá? E passar para o Ocidente. Então, é uma decisão difícil, que houve exatamente muitas controvérsias em tudo isso, né? A gente sabe da história verdadeira da coisa, né? A questão política, a questão do momento, do contexto em que se encontrava Okinawa, né? Então, tudo isso é uma coisa para a gente conversar aí vários dias. Mas não é fácil, realmente foi uma decisão muito difícil, mas que houve não deixa de ter sido um mérito, não é? Porque hoje o karatê é conhecido em todo o mundo devido a esse momento histórico, né? Essa massificação, esses 2 períodos da massificação. Entonces, fue muy difícil en la masificación, en los 2 periodos, tomar la decisión de difundir un karate sin todos sus recursos, un karate que no es totalmente puro. Fue una decisión muy difícil, pero que fue una decisión adaptada al momento político, histórico en esa época. Básicamente eso. Perdão, Gostaria de também fazer uma pergunta, se for possível. Arthur. Bien. Adelante, Arthur. Obrigado. Eu gostaria de que, assim, eu não sei se aí na Argentina, assim, eu só acredito que seja o mais novo entre vocês, assim, né, em tempos de tatame, né, em prática de karatê, mas pelo menos aqui onde eu treino, eu também tenho outro fator que poderia dificultar as pessoas a praticarem, não só as confederações, que também influem muito,
mas também, às vezes, o ego, ele influi muito na não prática da Koryu-Shinade, por exemplo. Por quê? Vamos supor que um faixa preta, ele pratica 35 anos o Karatê, por exemplo, o Juryu ou Shotokan. Então, vamos dizer que, entre aspas, ele esgota o conhecimento e aperfeiçoa aquele estilo. A partir do momento que ele começa a treinar Koryu-Shinade, e começa a percorrer outros caminhos, eu não sei se aí acontece, eu gostaria que o Sensei Ângelo pudesse até acrescentar aí, aqui falando sobre o Brasil, mas gostaria de ouvir vocês também sobre se realmente acontece isso. A pessoa sai da zona do conforto, ela está acostumada a praticar aquilo e termina deixando de praticar porque, para ele que está no tatame há 35 anos, aprender uma coisa nova, digamos que seja difícil para ele. Ele coloca como uma barreira. Por que eu tenho que aprender isso? Eu já sei esse karatê que eu treino e não tenho que aprender mais nada. Então, eu acho que a humildade, o ego, né, às vezes, pelo tempo de tatame, ele influi nisso também. Nessa parte marcial. Ele está acostumado há tantos anos a praticar o esporte que não quer sair da sua zona do conforto. Aí eu gostaria da opinião dos senhores sobre esse assunto e muito obrigado pelo espaço. ¿Puedo traducir? ¿Puedo traducir, Artur? Pode sim. Entonces, lo que Artur coloca es que él es tal vez el más joven aquí en el tatami, pero él coloca que las personas que tienen más experiencia, los sensei con más experiencia, tienen una formación de un estilo del karate y que el ego a veces no le permite traer nuevas técnicas o nuevos estilos, nuevos estilos, porque están en una zona de confort donde no quieren abandonarla. Y quiere saber la opinión tanto de Angelo como también la opinión de ustedes. ¿Qué les parece a todo el grupo? Si alguien tiene alguna opinión, si ven que esa cuestión de humildad o ego o falta de humildad a veces influye para que el karate no evolucione en esas personas con mucha experiencia y quede como está, fijo, y no tenga nuevos estilos. Básicamente ese es el comentario de Artur. Na verdade, o que o Sensei Artur colocou existe, né? A questão do ego, principalmente não aquele ego sem forma, né? O ego real, né? Que o budismo fala, mas esse egocentrismo, essa atitude que é adquirida, né? Após a gente conhecer a dualidade das coisas, né? Começar a conceitualizar as coisas. Então, isso normalmente impede, né? Tudo, não só a prática do karatê, mas no nosso trabalho, no nosso convívio familiar, no nosso convívio com os amigos, né? Nós entendemos que o ego, essa palavrinha com 3 letras, ela atrapalha e às vezes destrói o mundo, né? É uma coisa muito poderosa. Então, quando a gente começa a entender que o desapego ao ego é a melhor das coisas, a gente começa a viver melhor. Porque todos nós entendemos que, eu posso, eu quero e eu vou fazer. Então, isso nem sempre é prudente. Então, eu acho que a gente eu sempre entendi na minha vida isso. Quando eu tive a oportunidade de receber uma graduação do Sensei Hanshi, do Patrick, né, em 2015, para mim eu disse, fui muito direto com ele, eu disse, Sensei, eu acho que não estou preparado para isso. E ele disse, agora você está. Então ele só disse isso, né? Eu acho que a gente, quanto mais poderes nós recebemos, mais humildade nós devemos ter.
Então, o karatê é uma lição de humildade, mas ele tem que ser muito bem interpretado. Se a leitura não for correta, você vai para um outro caminho que não é o caminho correto, tá? Então, o ego sempre destrói as coisas. E eu acho que, lógico, que isso acontece. Muitos professores antigos, eles não querem voltar à faixa branca e dizer assim, olha, não sei isso e vou aprender. Poucos fazem isso. Eles acham que, é como dizer assim, é aquela guerra do poder, né, gente? Que é mais importante do que mesmo o dinheiro, né? A gente sabe que o poder, né, é tudo, né? O dinheiro não gera o poder, mas o poder gera o dinheiro, né? Então, o poder é o principal para muita gente. E aí as pessoas esquecem que nós somos eternos alunos. E a gente sabe muito bem disso, né? Nós somos pesquisadores, nós estudamos karatê, então nós sabemos que nós precisamos ter humildade, precisamos estar sempre aprendendo para poder sempre ter um crescimento. Tá? Essa é a minha opinião e isso, logicamente, que ocorre também, lógico. Tá? Entonces, lo que dice Ángelo es que todos somos eternos alumnos, entonces, principalmente en el karate, y que el ego, los problemas de ego, no solo van a influir en el karate, sino que también van a influir en la vida en general, en la familia, los amigos. Entonces, no solamente es importante tener humildad en el karate, sino también afuera del karate. Con respecto, cuando él se formó, él se graduó, él le dijo al maestro, a su sensei, que él no estaba preparado, y el sensei le dijo que ahora está preparado. O sea, que tiene que ser una constante humildad. En cuanto más títulos tengamos, cuanto más logros tengamos, más humildad tenemos que tener. La humildad tiene que ser constante y ser eternos alumnos siempre todos. Inclusive yo también, que no soy del karate, pero tengo que también ser humilde. Gracias. Obrigado pela dica, Ángelo. Obrigado. Básicamente eso. No sé si alguien más quiere comentar, porque Arthur preguntó para todos. Sensei, Gabriel, eu poderia passar, assim, é o momento de eu passar as fotos dos eventos, ou se alguém quiser fazer a pergunta e continuar, para mim tudo bem, tá? Fique à vontade. Si está de acuerdo, ante todo, muchísimas gracias, Angelo Sensei. Si alguien desea hacer una última pregunta antes que pasemos a las fotos, agradecemos por favor, o un comentario respecto a lo que preguntó nuestro compañero de Brasil, nuestro colega, agradecemos habilite su micrófono y nos dé su perspectiva. Adelante, por favor, Amílcar desde Italia. Muchas gracias, Ángelo, por tu exposición. Es muy interesante lo que vos nos contaste, porque muestra otra cara, otra realidad que, por lo menos para mí, era ignota, o sea, yo no la conocía. Y por eso te quiero agradecer. En cuanto a cuando contabas de estas propuestas de enfrentamiento que te hacían para ver si realmente eras un buen karateca o un buen peleador o cosas así, yo te quería preguntar, ¿vos pensás que esa actitud reflejaba la historia del Brasil de ese momento, o eran grupos así aislados que eran prepotentes y nada más? Yo voy a traducir, Ángelo. Ángelo, o que Amílcar estava perguntando, primeiramente te quero agradecer ele, porque você deu uma visão diferente que ele não conhecia. Ele não sabia disso. Te queria agradecer muito. Segunda questão. Esses momentos desagradáveis que você teve lá no passado, que eram 3, que você mencionou, Ángelo, que eram esses lutadores, pessoas desconhecidas que queriam lutar com você por você ser mestre de karate ou fazer karate. A pergunta do Amílcar é
si eran grupos violentos o era esa realidad do Brasil. ¿Por qué se dava isso? Qual que é a explicação dessas pessoas querer fazer isso? Quando naquela época, como eu falei anteriormente, o karatê era tido como um esporte secreto. A verdade era essa, principalmente no Brasil. E outros países não. Mas devido à questão evolutiva do país, do contexto, né, no Brasil, era assim. Então era encarado que as pessoas que praticavam karatê eram pessoas perigosas, né? Na verdade, pessoas muito preparadas, e muitos não queriam nem, né, se aproximar. Eu não quero praticar essa arte, né, porque isso machuca, eu não quero. Mas tinha outras pessoas que pensavam diferente e queriam desafiar realmente para dizer assim, olha, será que isso é mesmo? Será que isso é forte? Será que esse karatê realmente resolve, decide? E então, às vezes, e naquela época, ainda tinha aquela, eu não sei se o coronel Amilcar se lembra, mas tinha aqueles filmes chineses, filmes de produção chinesa, que os caras chegavam lá na academia, desafiavam, né? Naquela época, estava muito em cima esses filmes, né? E isso também incentivava o povo a querer fazer tal coisa. Então, chegavam na academia, às vezes gentilmente, né? Nem todas as vezes chegavam, olha, não, e assim, olha, professor, eu queria fazer um treino com o senhor para ver se o seu treino karatê, eu queria treinar com o senhor. Muitos, educadamente, faziam isso. E outros chegavam e diziam, olha, eu quero treinar com o professor ali, quero fazer um combate com ele. E por 3 vezes eu fui desafiado e por 3 vezes eu tive que reagir, logicamente, com uma força controlada para poder não machucar seriamente a pessoa, mas tive que tirá-la de combate. Então, nesse momento, a gente sofre, não é? A gente sofre com isso, tá? Porque é um momento que a gente não queria jamais que acontecesse, nem conosco, nem com ninguém. Porque você está à prova ali, você está entendeu? Ali você tem que decidir. Seus alunos estão lá, né? Aí onde entra aquele pequenino ego, né? Todos nós temos, né? Dizer assim, não, eu não posso perder, né? Os meus alunos estão me vendo, né? Então, você vai ficar desmoralizado, né? Principalmente no Brasil, principalmente naquela época e na região Nordeste, Norte-Nordeste, realmente era assim, né? Se a gente for ver o contexto histórico daquela região, a gente vai saber que as pessoas tinham muitos coronéis, naquela época, os coronéis da cana, do café, né? Aquela cultura do coronelismo, né? E isso também influencia a sociedade na época, tá? Então, eu acho que o que leva essas pessoas a fazer isso, eu acho que é o ego, é aquilo que nós falamos anteriormente. É aquela atitude do ego de dizer assim, eu quero ver, eu quero provar, porque se eu ganhar de um cara desse, eu vou ser, né? Eu vou ser aplaudido, né? Então, eu acho que tem muita coisa a ver com ego também, uma decisão dessa, né? Um pouco fora da curva, podemos dizer assim. Então, eu vou tentar responder, Ángelo. Amílcar, lo que él dice es que en esa época, como ya lo dijo la vez pasada en la charla, había 2 tipos de personas. Los que tenían miedo y los que querían desafiar a él, porque había películas, había muchas películas en ese momento de China, y películas que mostraban cómo llegaban a los gimnasios y a los lugares de entrenamiento y cómo desafiaban al sensei. Entonces las películas daban un motivo para alguien que le agarra un día las ganas de ir y desafiar a un maestro en karate, vaya y se le plante y le diga que quiere pelear, adelante de todos los alumnos. Entonces, dentro de ese tipo de personas había 2 tipos de personas. Los que educadamente llegaban y le pedían entrenar con él y estaba todo bien y querían desafiar el karate porque el karate era secreto, era tenido en cuenta como un deporte secreto del
luchadores que tenían un poder muy grande en esa época, en esa región, en el nordeste. Entonces tenían la otra parte de ese segundo grupo de personas que llegaban violentamente a decirle que querían luchar con él. Y que dentro de esa situación él no se la desea a nadie porque todos los alumnos estaban viendo. Entonces él fue obligado a tener que luchar con una fuerza controlada para no dañar al oponente, pero dejar en claro en esa época en Brasil, en ese lugar, que no podía ser vencido por una persona que llegue así de la nada y lo invite a luchar. Esa es más o menos la respuesta. No sé, Amílcar, si es la pregunta que vos querías saber o querés que le pregunte algo más. Bueno, muchísimas gracias a Amílcar por la pregunta, la generosa respuesta de Ángelo y por tu maravillosa traducción y aporte, Damián. Entonces, Ángelo Sensei, si fuera posible y desea compartir su pantalla, nos encantaría poder ver la presentación, sin antes mencionar que nos quedan 13 minutos para poder hacer el cierre definitivo y que realmente es un honor y un gusto contar con el aporte de tan valioso maestro, así como la presencia y la participación de cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo y gracias por formar parte de este espacio de divulgación y de intercambio de opiniones llamado Karate Virtual. Adelante, por favor, Ángelo Sensei. Vamos fazer uma apresentação e algumas fotos, vai ser muito rápido, dos dois eventos que o Patrick participou em Recife. O primeiro foi em 2015, em 2012, e o outro foi em 2015. Então nós selecionamos algumas fotos, tá? E para mostrar para vocês como é que foi lá, tá? Esse momento foi muito legal, onde houve um momento de informações, de conhecimento, de aprendizagem. Foi muito legal. Então eu vou tentar mostrar para vocês aí essas fotos. E tem até umas fotos engraçadas, viu? Depois a gente mostra aí, tá bom? Vamos lá. Ángelo va a mostrar las fotos de los dos eventos realizados en Brasil ahora. Aqui está o nosso cartaz, né, da época, né? Primeiro Seminário Internacional das Artes Ancestrais de Okinawa. Aqui é uma parte que eu selecionei essa foto que eu achei muito interessante, uma foto antiga do Hanshi, ele com seus alunos fazendo um estudo aí de anatomia, de fisiologia, né? Então isso é muito importante, né, para o Karatê. Nós agregamos muitas outras disciplinas, né, como anatomia, como fisiologia, como biomecânica, como neuroanatomia, neurofisiologia. Então, as artes marciais, elas são diferenciadas por causa disso, né? Essa gama de informações que são atreladas ao nosso Karatê. Aí ele estudando. Voy a traducir un poquito. Aparte de todo lo que se enseña de técnicas, también hay clases de anatomía y otras clases, que es lo que hace que el arte marcial tenga una gama de informaciones diversas. Desculpa, Ángelo. Muito obrigado por traduzir. Obrigado. Pronto, pode continuar. Ó, isso aqui é a família Kenshukai, né? Juntos aí. Esse elemento sensei aqui, pessoal. Tem alguns que não são, né? Mas aqui, do grupo. Né? Isso foi lá na Faculdade dos Guararapes, em Recife. Eso fue en Recife, toda la familia. Isso aqui é uma demonstração de capoeira, né? Nós, como foi a primeira vez que o Hanshi foi ao Nordeste do Brasil, a gente fez questão de mostrar a cultura nossa, né? Da capoeira, que é uma luta regional e bem interessante,
na verdade, é uma dança, né? Uma dança mortal, mas que é divulgada como uma cultura, um esporte e uma dança também, né? Aí a capoeira regional, essa aí. Ahí fue mostrado capoeira, que es un baile mortal, es un baile de lucha. Entonces fue mostrada esa cultura brasilera para el visitante. A participação de alguns, né? De faixas pretas também quiseram participar disso aí. Aqui o grupo, o Ranchi Patrick é aqui, eu estou aqui, é o grupo Capoeira. Aqui nós falamos, fazendo as premiações para ele. E turma. Aqui um grupo de dança folclórica regional, que também se apresentou na época. Se quiser, pode falar, Dani, fica à vontade. Ese es un grupo de Folclórico. baile tipo folclórico que también quiso presentarse para conocer más la cultura de la región de Brasil, de la región de Recife. É o maracatu. Esse aqui é um grupo de capoeira também, mas de crianças. Tá? Es un grupo de capoeira de chicos, de nenes, de niños. Pessoal de dança regional. Otro baile regional, es un típico baile regional de Recife también. Isso aqui é um grupo de percussão. Grupo de percussão. Percussão. Participamos também, como ele está aqui, participando aqui da folia. Aqui também, o grupo. Aqui foi um treinamento que o Ranchi deu na praia, para a gente, na praia de Boa Viagem até. Onde ele mostrou, deu uma introdução do kata Raporém. Salvo engano, foi Raporém. Mostrou aí algumas coisas, algumas técnicas. Estamos lá na sofrência. Eso es un entrenamiento en la playa de Boa Viagem, en la ciudad de Recife. La playa de Boa Viagem, que es la playa que está en la ciudad, que también hay tiburones en el agua. Es un poco peligroso esa playa. Aqui é o jantar, né? Um restaurante. Aqui mostrando técnica de Jujigatame. E aqui, pegando aqui o Chirran Gerardo aí dormindo, pegando num momento de descontração, olha aí, ele e o Patrick aí descansando aí na praia de Boa Viagem. Momento de descontracción, los dos durmiendo ahí. Pessoal, esse aqui foi o meu primeiro professor de karatê. Ele hoje é juiz de direito, né? O magistrado Ives Miranda Mayal. É ele aqui. Ese fue el primer el de traje es el primer sensei de Angelo, que hoy es juez, es formado en abogacía, abogado también. Uma parte do grupo aí. Aqui é o Sensei Sandro, né? Nosso instrutor lá da escola. Chirran Gerardo aí. Isso aqui foi o material que ele passou para a gente, né? Das técnicas, né? Do programa da Korushinade, né? Kansetsu, quantidade de técnicas, Shimewasa, Nagewasa, Newasa, Tegumi, Gyakuasa, né? Aí as técnicas, as explicações dele. Isso aqui é o grupo, né? Bem reunido. Aí.
um sensei. Aí o Ranchi falou, brincando dessa foto, que ele disse que era irmãos de mãe diferente. En esa foto dice que son hermanos de madres diferentes, haciendo una broma. Aqui é o meu sensei, meu primeiro sensei. Cumplen años el mismo día, Angelo, por eso. Hacen aniversario mismo día, Angelo, por eso. 4 de diciembre. 4 de diciembre. 4 de diciembre. Ali, olha aqui. Isso aqui é a vista lá do hotel onde o Ranchi estava, lá em Boa Viagem. Ok. Damián, ¿le podés preguntar si Lioy estaba gordito o es una deformación de la foto? ¿Si quién? ¿Si quién? Si Lioy estaba gordito o es una deformación de la foto. Angelo, o Lioy estava gordinho ou é uma deformação da foto? Eu não sei. Realmente não sei. Essas aqui são as fotos do seminário 2015 aqui, ó. Lá no seminário 2015 tem poucas fotos, mas eu tenho aqui algumas que... Desse ano, o Ranchi passou para a gente o Skinaka, né? É o Chuan Xinzong, que é um catar também representativo, um dos catar representativos da garça branca, né? Do estilo da garça branca, tá? Junto com o Raporinha, Nepai, Hakutsuru, né? Então, mostrou aqui para a gente, o pessoal treinando, ele mostrando aqui algumas técnicas. Isso aqui foi na hora da certificação, muita emoção nessa hora, né? Não foi fácil receber das mãos de um homem desse uma certificação. Para mim, teve muito peso, muito significado. Ese momento de la certificación fue muy emocionante y para Ángelo tuvo muchísimo peso. Ese fue un momento muy, muy emocionante. Mais uma vez os ensinamentos dele, falando do Skinaka, né? O Chuan Xizong, e aqui elencando os kata representativos do estilo da garça, né? Temos aí o Raporen, Nepai, San Tien, lá da província de Yongshun, né? Sul da China. Hakutsuru, Skinaka, foi o que ele ensinou em 2015 para a gente. Ele mostrando a aplicação, né? De algumas partes do kata. Esse aqui é meu filho, tá? João Rafael. Ese es el hijo de él, João Rafael. Isso aqui foi no mesmo período em que ele veio aqui ao Recife, em 2015, ele foi ministrar um aulão nessa academia, uma academia muito grande lá em Recife, onde ele ensinou muita coisa de Neuasa, técnicas de chão.
Él enseñó en esa visita técnicas de suelo. Lo que estábamos hablando anteriormente que estaba faltando, él hizo el enseñamiento de esa técnica. Primero comienzo en agradecerle a todos los presentes que han estado participando de esta charla y en especial dando toda la atención a la maravillosa traducción que hizo Damián. Desde ya muy agradecidos por tu esfuerzo y la facilidad que nos diste para poder comprender a nuestro amigo Ángelo. Muchas gracias a Dicho usted. esto, Hoy aprendí. Gracias. no, por favor, muchas gracias. Dicho esto, quiero agradecerle nuevamente a todos ustedes que están aquí y en especial a mi amigo maestro Ángelo, dado que nosotros le pedimos prueba para conocer los interiores y las distintas cosas que se merecen en cuanto a la historia del karate de Brasil. Yo creo que ha sido bastante positivo en cuanto a su experiencia, dado que el Brasil tiene bastantes diferencias en cuanto a las visiones de karate, dadas a veces las distintas situaciones en cual se encuentra su difusión, norte, el centro, las capitales, el sur. Supongo que eso también tiene una incidencia sobre su difusión y los estilos característicos en los cuales se ha cimentado el karate en Brasil. Desde ya agradezco a cada uno de ustedes nuevamente y bueno, esperemos que podamos darle este agradecimiento al maestro Ángelo personalmente el próximo año en Recife para participar de su siguiente seminario. Ángelo, primero antes de tu cierre queremos despedirnos con tu palabra. Voy a repetir mi misión y todo lo que has puesto desde vos para tratar de que entendamos tu historia y tu karate y tu Brasil. Agradecidos a todos los que te acompañaron, a tus estudiantes y a cada uno de ellos que hacen el esfuerzo para que todos los días nos sintamos un poco más maestros cada uno de nosotros cuando nos escuchan. No habría maestros si no hubiera alumnos. Desde ya, agradecido, estimado y querido amigo Luiz Sánchez. Obrigado, Cecê. Eu fico muito grato e a honra é toda minha de participar, assim, continuo dizendo, um grupo tão seleto desse, pessoal que estuda, que conhece artes marciais, e eu sou apenas um aluno que, enxeridamente, estou aí tentando falar algumas coisas. Mas a honra é minha, eu agradeço muito ter participado dessa charla, né? Dessa palestra, e agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir e ficar até essa hora aí conversando, né? Eu só quero agradecer. Obrigado ao Sensei Gabriel Bacaló pela gentileza de me orientar, né? Foi meu orientador. Damián, é isso? Masquim? Sim, Damián. Damián, foi um prazer muito grande e te agradeço muito por você ter me ajudado bastante na tradução, tá? E agradeço a todos que participaram, fizeram perguntas e eu espero que eu tenha respondido pelo menos um pouquinho assim, né? Muito obrigado.